Gênesis 38, a palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Hira. Ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o pai lhe chamou Tornou a conceber e deu à luz um filho. A este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã: Possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato, e suscita descendência a teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu. E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora: Permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No correr do tempo morreu a filha de Sua, mulher de Judá, e consolado Judá subiu aos tosquiadores de suas ovelhas, em Tímina, ele e seu amigo Hira, o adulamita. E o comunicaram a Tamar: Eis que o teu sogro sobe a Tímina, para tosquiar as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez, e cobrindo-se com um véu, se disfarçou, e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tímina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: Que me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: Enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: Dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: Que penhor te darei? Ela disse: O teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu dele. Levantou-se e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam: Aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse: Não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram: Aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá: Que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: Tirai-a fora para que seja queimada.
Em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu-os Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe ateou um fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Santo, nós te adoramos na tua presença em adoração pública, diante do texto lido, a tua palavra inspirada, que registra para nós a história da redenção. Te adoramos, ó Deus, por essa graça de nos dar a tua palavra revelada, de revelar a nós, ó Deus, os teus planos na história, saber, ó Deus, que o Senhor governa sobre todos esses eventos e que por meio, ó Deus, dessa linhagem o Senhor enviou teu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para viver e morrer em nosso lugar. Ó Deus, fala ao teu povo nesta manhã. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Alerta, ó Deus, aos pecadores sobre o perigo em que se encontram, numa condição ímpia. E assim seja exaltado e bendito o teu nome aqui neste lugar. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse capítulo 38, nós temos uma mudança de perspectiva e enquanto a vida de José segue em sua escravidão no Egito, a de seus irmãos e a de Judá, claro, continuam ali na terra de Canaã. Nós vimos que José foi vendido como escravo para o Egito e no nosso texto, no capítulo 38 de Gênesis, aí, desde o começo, o texto diz que Judá apartou-se de seus irmãos. Então, enquanto José desceu para o Egito, Judá desce, digamos assim, de entre os seus irmãos. Nós observamos desde o capítulo anterior a condição precária da família de Jacó. Nós vimos que havia ali favoritismo, conflito entre irmãos, inveja, ódio, assassinato contra o seu irmão. Não cumpriram o assassinato, mas o venderam como escravo. E aqui no nosso capítulo, o narrador bíblico, ele registra então Judá, um relato sobre a vida de Judá, lembrando que aqui é a história maior de Jacó, mas sob as lentes aqui dos seus filhos, José e agora Judá. Judá, irmãos, ele se aparta dentre os seus irmãos, está aí no verso 1, e Judá, ele vai seguir o exemplo de Esaú. Ele vai buscar esposa entre os cananeus. Nós observamos no relato anterior uma certa liderança de Judá, no que diz respeito à venda de José. E então, a narrativa aqui de Gênesis apresenta para nós, pelos sonhos de José, uma liderança. O Senhor determinou que José receberia governo e também a vida de Judá também começa a encaminhar, a partir desses relatos, uma certa liderança ali na venda de José. Aqui é apresentado o relato do que aconteceu com Judá nesse meio tempo e mais na frente nós veremos o seu completo arrependimento lá no Egito, diante de José. Nessa altura aqui ainda, do capítulo 38, Judá demonstra ser um homem endurecido e cego pelo pecado,
um homem indiferente quanto aos seus pecados, isso, claro, desde o capítulo anterior, quando vendeu o seu irmão, e com a sua liderança de Judá, tanto Judá quanto os seus irmãos se tornam mercadores de escravos. No caso, vendem o seu irmão José como escravo. E também enganam o seu velho pai. Mentem para o seu pai, lembra? Enviaram aquela túnica de José, molhada em sangue de um cabrito, e mentiram para o seu pai. O que nós vemos aqui é Judá também indo contra as orientações dos seus antepassados, Abraão, também o que fez Isaque, ele faz isso ao buscar mulher entre os cananeus. Nós vemos aqui no nosso texto Judá num casamento misto e amigo também de um cananeu, chamado Ira. E no nosso texto nós vemos já os frutos dessa apostasia de Judá. Nós vemos frutos dessa vida perversa de Judá, que são seus filhos maus. Filhos maus, perversos, tão maus, irmãos, ao ponto de que o Senhor tira a vida desses filhos de Judá. E Onã são mortos. Nós temos aí juízo de Deus contra os filhos de Judá. Imagine aí a negligência desse pai, um pai da aliança. Depois nós vemos aí consequências trágicas. Tamar, então, ela precisa, de algum modo, é algo precipitado, mas ela engana o seu sogro Judá para que pudesse conceber, e Judá coloca a culpa em Tamar. Em tudo isso nós vemos quão terrível condição espiritual se encontra a família da aliança. Vemos também as reações de Judá ao perceber ali o pecado de Tamar. Nós vemos tudo isso revela a sua impiedade. Mas percebam, irmãos, que Judá ele tem um certo senso moral, mas é um senso moral para condenar o próximo. Veja, um certo moralismo, uma característica dos ímpios. Os ímpios possuem moralidade, enquanto julgam os outros e tudo, a sua vida completamente ímpia. Ou seja, Judá está andando nas pisadas do seu profano tio Esaú. E em toda essa cena, então, Judá é um homem insensível e perverso. Não há nenhuma nota de luto aí pelos seus filhos. Quando a sua mulher morre, ele vai buscar conforto numa prostituta, que considera ali uma prostituta cultual. Veja o paganismo ali entre os cananeus. Resumindo, todas as marcas de um homem carnal, todas as marcas. Uma vida carregada de pecado, vivida debaixo da orientação de Satanás. Um homem, então, com comportamentos ímpios, um coração injusto para com Deus, para com os homens, um homem conduzido pelas suas cobiças carnais. Só estava preocupado, pelo que vemos no texto, com a sua reputação. Lembra quando ele envia ali o cabrito para poder reaver os seus pertences particulares? Depois, não achando a prostituta, ele não quer que o seu nome caia em opróbrio, mas está somente preocupado com a sua reputação. Ou seja, não é um homem quebrantado, não é um homem de modo nenhum arrependido, é um homem que foge dos seus pecados, transfere-os para outros, né? Mentiu para o seu pai, e vemos aí também o modo como trata a sua nora. E em tudo isso, irmãos, Deus, claro, o Senhor, está tratando com Judá. Meus irmãos, irei caminhar nesse texto a partir do tema: a apostasia de Judá é repreendida. A apostasia de Judá é repreendida. Em primeiro lugar, dos versos 1 ao verso 12, Judá foge das suas responsabilidades pactuais. Então, a primeira parte aí do capítulo 38, do verso 1 a 12, é o relato de que Judá se apartou dos seus irmãos. Ele, então, viu a filha de um cananeu, sua, tomou por mulher, a possuiu, e aí nós temos os 3 filhos que nascem. O primeiro
o segundo Onã, e aí continuou e deu à luz outro filho, o nome foi Selá. E aí Judá toma uma esposa para o primeiro filho, o Tamar é essa esposa, e o Senhor fez morrer, porque então ímpio, perverso. Há um juízo de Deus então sobre esse filho e na sequência sobre também o segundo filho. E em tudo isso, irmãos, que temos aí do verso 1 a 12, nós vemos para onde a apostasia conduziu Judá. Casamento misto, filhos terrivelmente ímpios, e tiveram uma vida curta, o juízo de Deus mesmo, contra a sua impiedade. E nós vemos aí que o primeiro, no verso 7, morre, o Senhor então lhe faz morrer, e o autor bíblico nos diz porque era perverso diante do Senhor. Veja que havia já aqui a lei do levirato. E então no verso 8 é registrado que Judá diz ao segundo filho, Onã, possui a mulher de teu irmão e cumpre o levirato, e suscita descendência ao teu irmão. Então, a descendência do primeiro filho, que morreu jovem, com pouco tempo de vida, então o segundo filho, havia uma lei ali, na lei de Moisés, isso é mais esclarecido, mas perceba que já havia isso antes de Moisés, é algo da cultura do Antigo Oriente. Um outro irmão, um outro filho ali de Judá, iria então suscitar descendência ao seu irmão. Ele então teria filhos com a viúva, e aqueles filhos carregariam o nome do filho morto ali, do filho mais velho, do Mas o texto diz, irmãos, que Onã, ele não quis submeter a Deus, a lei de Deus, a ordenança de Deus. Ele sabia que aquele filho não seria seu, isso está no verso 9, e o texto diz que ele não cumpria o dever plenamente, ou seja, ele evitava a concepção, havia o contato íntimo, então, com a viúva, mas evitava a concepção para não dar descendência ao seu irmão. E no verso 10, o autor bíblico diz, isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também a este fez morrer. É algo da cultura daquele período, e também era algo que era moral no sentido de que era um bem ao falecido, ao irmão, e ele não quis cumprir, e isso era mal perante o Senhor, uma desobediência então, que trouxe então o juízo de Deus sobre este filho. E então Judá, depois de perder 2 filhos, tem medo então de entregar o terceiro filho dentro dessa lei do levirato, para que suscitasse descendência ao irmão. E então Judá age com astúcia. Veja o verso 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha a ser homem. Então era ainda muito jovem, mas de fato Judá queria evitar perder o terceiro filho, e assim Tamar se foi, passando a residir em casa do seu pai, mas depois, mesmo Selá crescendo, ele não foi entregue para Tamar, para que pudesse cumprir o seu dever, e Tamar pudesse ter o seu direito de ser mãe em Israel, de suscitar descendência ao seu marido falecido. Em tudo isso, irmãos, nós vemos a maldade, a impiedade, como Judá, então, tira o direito de Tamar de ser mãe em Israel. Tamar, como vemos no texto, ela precisará lutar para ser mãe em Israel. E nós vemos, então, uma família da aliança debaixo da disciplina, debaixo do juízo de Deus. É evidente no texto a desobediência aos termos do pacto. E nós aprendemos, irmãos, aqui nesse texto, como o povo de Deus pode fracassar terrivelmente, antes de encontrar o caminho certo, pela graça de Deus somente, porque
se encontramos a porta estreita e o caminho estreito, se entramos pela porta estreita e trilhamos o caminho estreito, é pela graça de Deus. E como o povo de Deus pode errar e falhar terrivelmente? Como o povo de Deus é um povo pecador. Deus chama um povo pecador. Jesus veio para pecadores, para os enfermos. Então, é assim que Deus nos encontra, nos chama. A nossa vocação do povo de Deus, de cada crente, cada um de nós que fomos salvos, foi somente pela graça de Deus. O Senhor nos achou em nossos pecados. E a Bíblia é um livro maravilhoso e não esconde a condição dos santos de Deus. Os santos de Deus são pecadores. Então veja que o Senhor lança luz sobre a maldade de Judá, confronta Judá com seus pecados aqui nesse texto, e veja como Deus é soberano e a soberania de Deus em fazer estas coisas, confrontar o pecador, a sua providência, no caso, fazendo com que Judá fosse confrontado com a sua própria maldade. E diante disso também eu te pergunto, você já se viu confrontado pelos seus próprios pecados? Você já se viu então encontrado pelos teus próprios pecados? Então, de fato, irmãos, o Senhor nos chama a refletir nisso, porque esta é uma maneira que Deus opera. Na sua providência, o Senhor governa os eventos e então o Senhor nos faz ser confrontados com circunstâncias que expõem a nossa condição pecaminosa. Irmãos, em segundo lugar, nós veremos do verso 12 a 26 a arriscada luta de Tamar para ser mãe em Israel. Então, tendo aí no começo do capítulo apresentado essa triste história da família de Judá, os 2 filhos que morrem, o terceiro filho, então, Selá, que é escondido, com medo, para que não morresse também. E então, no verso 12, o texto bíblico diz: no correr do tempo, morreu a filha de sua mulher de Judá, Judá fica viúvo também, e consolado Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tímina, ele e seu amigo Ira, o adulamita. Então Judá fica viúvo, Tamar percebe que não será dado a ela o filho mais novo, Selá, e então, ao saber que o seu sogro fica viúvo e vai ali à tosquia das ovelhas, Tamar, então, ela irá usar de uma estratégia. Ela vai, então, se disfarçar de prostituta e temos também essa maneira tão precipitada e exposta que Tamar usou para, então, conceber e, então, conquistar o seu direito, digamos assim, de ser mãe em Israel. Irmãos, de fato, é direito de Tamar, direito, segundo a lei do levirato, ser mãe em Israel. Judá a tratou com astúcia e então nós vemos em nosso texto como Tamar vai agir de modo precipitado. Tamar vai enganar o enganador Judá. Lembre que Judá enganou o pai, mentindo sobre José. Também nós vemos aqui no próprio texto que Judá engana Tamar, dizendo: fica na casa do teu pai, e então deixa o mais novo crescer, e ele irá então cumprir depois o dever do levirato. Mas é claro que é tudo uma grande enganação, e Tamar então ela vai se expor a um grande perigo. Ela então veste ali roupas de prostituta, ela então vai ter um contato íntimo ali com Judá, e ela se expõe a esse perigo porque de fato é um pecado terrível, o adultério, e veja que o próprio Judá, quando descobre que ela está grávida e nem sabe que é seu filho ali, seus filhos no caso, porque são gêmeos, no ventre de Tamar, então Judá a sentencia à morte por fogueira. O texto nos diz aí que ele fica indignado e a sentença é que ela deve morrer e então que seja queimada. Tirai-a fora para que seja queimada. O texto então, irmãos, nos apresenta essa situação terrível. Nós vimos aí, nós lemos, Judá então possui a sua nora,
a confunde com uma prostituta. Há um acordo ali, ele deixa itens pessoais que facilmente podiam ser identificados como itens de Judá. Ela então depois diz que isso seria trocado por um cabrito, esse penhor, mas ela não está ali, ela concebe, ele manda o cabrito e não é encontrada então a prostituta, e chega a notícia a Judá de que Tamar está grávida. Ele então sentencia a morte, em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro. E aí, ao ser sentenciada, ela envia os itens para Judá, para que eles os identificassem. E aí então Judá é confrontado com o seu próprio pecado. De certo modo, então, Tamar está aqui numa luta para ser mãe em Israel. Ela então age precipitadamente, de algum modo é uma lei cultural, a lei do levirato, suscitar descendência, um parente, suscitar descendência à viúva. E de algum modo, então, irmãos, em meio ao pecado, à confusão, à precipitação, nós vemos que, de fato, um pecado terrível, a prostituição ali, que Tamar comete, mas o seu alvo, então, é ser mãe. E então vemos aí que ela, de algum modo, entra na linhagem do Redentor. Tamar, então, ela é uma mulher que está sofrendo debaixo de um homem mau, de um enganador, e ela luta, então, por esse direito de ser mãe em Israel. Ela, então, luta com o enganador Judá, e, de certo modo, irmãos, em meio a toda essa confusão, pecado, de certo modo, Tamar, ela luta e ela é leal à casa de Judá. Ela está ali com o propósito, de certo modo, de trazer descendência a um filho de Judá, e acaba por trazer descendência ao próprio Judá. Então, claro que nos confunde ver toda essa questão do pecado exposto no texto, mas nós vemos, irmãos, que Deus usa este meio para dar continuidade à linhagem do Messias. O Senhor usa essa providência. E nós vemos então em toda a Bíblia, na linhagem do Redentor, também mulheres que Deus se agradou em usar, e mulheres que fizeram feitos memoráveis em prol do reino de Deus. Temos também o caso de Raabe, o caso de Ruth e outras mulheres que entraram na linhagem do Redentor. Então, nós temos aí toda essa situação exposta para nós nessa seção do texto. Em terceiro lugar, irmãos, nós vemos do verso 27 a 30 que o Senhor prevalece sobre a apostasia. É a parte final do capítulo. Tamar está grávida, está grávida de gêmeos, e do verso 27 ao final do capítulo aí, o texto diz que haviam gêmeos, e veja que repete-se aqui com Judá e Tamar algo muito parecido com a concepção e nascimento de Esaú e Jacó. Haviam gêmeos no ventre de Tamar, e as crianças lutavam, e um filho pôs a mão para fora, saiu primeiro, a parteira amarrou uma fita ali, e o segundo filho, porque este já foi primeiro, lutou e rompeu ali, e saiu primeiro, e depois então o primeiro sai na sequência. E tudo isso aqui, irmãos, também é um confronto para Judá. O mais novo, digamos assim, rompe, luta para ter a primazia. E então aqui no texto nós já vemos o Senhor repreendendo Judá por meio da sua nora, e nós vemos também que o Senhor está dizendo: eu sou Deus soberano, o mais novo, se é que eu quero que o mais novo tenha a primazia, ele terá. Deus é soberano, a sua soberania é livre no sentido em que Deus faz o que lhe apraz, do modo como quer. E então Judá, que não aceita que o seu irmão José mais novo tenha primazia, na sua própria casa, na sua própria descendência, entre os seus filhos, então o mais novo também terá
uma posição de primazia, porque Deus tem governo e controle sobre estas coisas. Então, Judá, querendo ou não, porque tentou impedir Tamar de ter filhos, Judá, querendo ou não, Deus concede filhos a Tamar. Por esse meio, como disse, tão estranho, tão confuso, em meio a uma situação de pecados, Deus concede filhos para Tamar. O Senhor lhe dá gêmeos, e a linhagem de Judá irá prosseguir por meio de Tamar. E mais uma vez aqui, nascimentos extraordinários, semelhantes ao de Esaú e Jacó. A segunda criança passa à frente da primeira, o segundo luta para ser o primeiro, e tudo isso confronta o pecado de Judá. Tamar é mãe, e o filho mais novo terá primazia também na sua casa. A vontade de Deus é soberana, irmãos, sobre estas coisas, e Judá é confrontado, então, com estas coisas. Irmãos, diante de tudo isso, ainda aplicações a partir desse texto. Mas, irmãos, por que esse texto está aqui no contexto da história da redenção? Qual é o propósito de Deus para Israel e para nós, a Igreja da Nova Aliança, com esse texto? Como já falamos no decorrer da exposição, o Senhor está tratando com Judá em seus caminhos pecaminosos e preparando Judá para confessar o seu erro diante de José no Egito. Então nós vemos, apesar de toda a maldade, Deus não esconde a situação terrível da humanidade, do seu próprio povo, pecados, adultério, toda a situação que vemos aqui, paganismo ali de Judá, maldade, ou seja, que não está só nos pagãos, só nos cananeus, o próprio povo de Deus se misturando com tanta maldade. Mas nós vemos, irmãos, que o Senhor abomina o que é mal. Vimos juízo, Deus matou o primeiro filho de Judá, depois matou o segundo. Nós vimos depois, Judá fica viúvo e Deus o disciplina com essa condição vergonhosa de que a sua nora então concebe dele mesmo. Então vemos que o juízo de Deus contra o mal, Deus trata com a maldade, com a rebelião de Judá. Deus o repreende. Repreende a maldade dos filhos e repreende o próprio Judá. Ou seja, o seu desagrado, o desagrado de Deus é evidente, matando os filhos de Judá. Ao mesmo tempo também nós vemos que, e aí desde o capítulo anterior, observamos que os irmãos de José queriam como que impedir a providência de Deus, revelada nos sonhos de José, de que José teria governo. O decreto de Deus revelado no sonho é que a família iria se curvar diante de José. E então nós vemos, irmãos, que e Judá aqui foi confrontado com isso, que nada pode impedir a providência do Senhor. Deus irá cumprir o seu plano. E Deus está usando a gravidez de Tamar para dizer também, nesse nascimento aí, que lembra Esaú e Jacó, que o plano de Deus vai ser abençoar o mais jovem. Não é que Deus é obrigado a abençoar o mais jovem, né? Mas esse é um tema das narrativas patriarcais, aqui, da narrativa de Gênesis. Então, Deus está manifestando por meio disso que Ele não segue o curso natural das coisas ou não é obrigado a isso. E então o Senhor está no texto confrontando Judá, falando a Israel e à igreja que de fato Deus é soberano, Deus irá cumprir o seu plano do modo como Ele quer. O Senhor levou à morte 2 filhos de Judá, preservou o mais novo, no caso Selá do texto, depois também o mais novo de Tamar é favorecido por Deus. E isso então confronta Judá, que não aceita o governo de José. No texto, irmãos, também nós vemos o pastoreio de Deus buscando Judá em meio aos seus pecados. E nesse texto, ele está aqui, o texto, porque ele já marca o início do recomeço de Judá. Veja no verso 26 que depois que Tamar manda ele verificar ali os itens, se eram dele mesmo, no verso 26, Judá
reconhece, o texto diz, reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Então veja que o confronto de Deus para Judá fez sentido, teve efeito. Ele reconhece, ele é confrontado com a sua injustiça, e há então, a partir do capítulo 38, um tratamento, um processo de tratamento da parte de Deus para com Judá. Ou seja, sim, sabemos que em meio a toda essa perversidade e maldade, Judá é um eleito de Deus. E então, Deus está tratando com o coração do seu eleito. Judá é eleito, que está em apostasia. É um eleito que está debaixo de juízo, a sua família está debaixo das maldições da aliança, porque está quebrando o pacto, está debaixo da maldição, mas é um eleito, irá se arrepender, irá ser quebrantado e convertido, e se tornará um antepassado do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está então cumprindo suas promessas por meio de Judá, tratando o coração do seu servo e lhe preparando descendência. Deus está cumprindo e irá cumprir os seus planos. E aqui, irmãos, nós vemos que em meio a toda a maldade, isso confunde os ímpios, né? Eles olham para a igreja, olham tanto na história do povo de Deus, na história bíblica, a história da redenção também, a história da igreja após o fechamento do cânon. E os ímpios se confundem porque eles olham e veem, mas esse povo pecador, e como é que Deus está no meio disso, e é um Deus santo. E nós vemos, irmãos, que em meio a todo esse engano e maldade, mesmo dentro da aliança, o Senhor é soberano e vai cumprir o seu plano. E o plano de redenção de Deus é seguro, sempre foi. No Antigo Testamento, apontando para a vinda de Cristo. E o plano de Deus se cumpriu perfeitamente com esta gravidez de Tamar, e então se cumpriu perfeitamente quando Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, veio a este mundo. Um descendente de Judá, um descendente de Tamar, de Raabe, de Ruth, de outras mulheres que entraram na linhagem do Messias. Então veja que a história da redenção se cumpre, nada pode impedir, e nós vemos então que todos esses eventos bons e maus concorreram para isso. E em meio a essa grande luta de Tamar, com a ajuda de Deus, essa mulher então, ela se torna instrumento para que o plano de Deus se cumpra. E Judá então se tornasse o antepassado de Davi, e mais ainda, né, Davi o rei, e mais ainda, o antepassado do grande rei, o nosso rei e redentor, Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, em meio a tudo isso há sabedoria de Deus, sabedoria infinita de um Deus infinitamente sábio, justo e santo. Nós podemos confiar. Parece confuso, parece, às vezes olhamos, vemos a história, as coisas parecem aos nossos olhos não caminhar bem, mas nós sabemos que Deus está no controle. A providência de Deus na história é perfeita, Deus irá cumprir todos os seus planos. E principalmente podemos ver essa sabedoria na humilhação do nosso Redentor. Nascendo de mulher, Cristo nasceu de mulher, entrou neste mundo. E de que família Jesus Cristo veio? Uma família, então, como vemos aqui. Quantos relatos aqui em toda a história da redenção, de situação tão triste, tantos pecados. E quando chegamos no Novo Testamento, está lá no Evangelho, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá.
Para não falar de Raabe, uma ex-prostituta, Batseba, que cometeu adultério com o rei Davi. Ou seja, irmãos, nós vemos a sabedoria de Deus e como o Senhor chama pecadores para o caminho de santificação. Sim, somos santos, mas lembre, como foi a tua vocação? Como foi que Deus te chamou? Você estava morto nos teus delitos e pecados, servindo a Satanás. Irmãos, a igreja, você precisa ser humilde, reconhecer quem era quando o Senhor te chamou pecador. E então, nós precisamos reconhecer isso. E que mesmo o povo da aliança, o povo de Deus, um povo santo, pode muitas vezes andar errante. Aqui Judá, apóstata, andando entre os cananeus, andando em tantos pecados. Mesmo o povo de Deus, os eleitos de Deus, podem cometer pecados terríveis até que o Senhor os chama e os salva. E, claro, sabemos também, até mesmo após a conversão, como o caso de Davi, porque Deus é santo e tem um povo também santo, mas são santos pecadores. Ou seja, nós somos confrontados com os nossos pecados. Não há lugar para orgulho ou moralismo entre os santos de Deus. Você sabe disso, todos nós sabemos. Você sabe que se você é alguma coisa, se você é santo, se você teme a Deus, se você treme diante dos mandamentos de Deus, é por graça, pura graça. Se você tem uma família piedosa, saiba que é pela graça de Deus. Não te vanglorie disso. E nós vemos então, no nosso texto, a graça do Senhor sobre um dos principais pecadores, Judá, arruinado pelo seu pecado. Deus busca o seu servo, o seu eleito, e nós veremos será plenamente restaurado pela graça de Deus, um novo homem em Cristo. Temos no livro de Gênesis, mais à frente, todas as evidências de que esse homem se arrependeu, foi perdoado, e pela graça de Deus, então, se torna o pai do futuro rei Davi e do grande rei, o rei dos reis, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, um pecador perdido, fracassado, derrotado em seus maus caminhos, mas que aqui há um começo do seu retorno pela graça de Deus. E então não apenas Deus diz assim, Judá, eu te perdoo. Não é apenas assim, Judá, você está perdoado. Não, não é apenas isso. Você vai ser pai do Rei eterno, pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine, irmãos, a graça que Deus concede a este pecador. E diante disso, então, eu me dirijo também ao pecador perdido, o homem carnal. Como vimos aqui no texto, Judá andou em seu pecado. Você, homem ímpio e secular desta geração, olhe para as Escrituras, para Cristo, perceba que a sua condição é terrível, de maldição, está debaixo do juízo de Deus. Mas há esperança, e só há esperança para você no Evangelho. Porque Jesus Cristo veio buscar e salvar justamente pecadores perdidos como você. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus diz, não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, não pense que vai haver desculpa no dia do Senhor, na vinda de Cristo. Não pense que vai haver desculpa porque o povo da aliança, a igreja, eram pecadores e por isso então achei que era mais sábio não me aproximar, não ir a Cristo, não me aproximar da igreja visível porque é muito pecado, muitos pecadores. Não pense assim. E considere na providência de Deus, os alertas de Deus. E principalmente, se você ouve a pregação, Deus fala contigo pela pregação e te chama ao arrependimento e à fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que o Senhor então nos ajude a observar bem estas coisas no texto,
a considerar a graça de Deus, olhar para Cristo por meio desse texto e não nos deixar nos afastar ou qualquer caminho de apostasia por conta do pecado que temos em nós ou na igreja, que nada disso nos desencaminhe, mas pelo contrário, que possamos reconhecer que somos carentes, necessitados da graça do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé. Nesse momento nós vamos orar. Senhor Deus Santo, Todo-Poderoso, Senhor Soberano Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, quebrantados, confrontados, ó Deus, pela Tua Palavra Santa, e pedimos ao Senhor Deus que seja o Senhor mesmo a falar, ó Deus, aos corações, cumprir o Teu propósito por meio da Tua Palavra que nos é enviada. Ó Deus, opera com Teu Espírito, santifica a Tua igreja, quebranta os corações, nos dá mais santidade, piedade, humildade também, reconhecer, ó Deus, quem somos diante do Senhor. E pedimos também, ó Deus, por aqueles corações dos Teus eleitos que ainda não foram quebrantados, confrontados com seus pecados. Ó Deus, que a Tua providência os confronte, especialmente, ó Deus, que a Tua Palavra também os confronte, ó Deus, e que seja o Senhor mesmo a humilhá-los, esmagá-los, ó Deus, em seus pecados, para que possam, ó Deus, reconhecer que o Senhor é justo, que a Tua Palavra é verdadeira, ó Deus, que possam retornar ao Senhor. Abençoa, ó Deus, a pregação do Teu Evangelho nestes dias maus, de tanta impiedade, paganismo, secularismo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor use a pregação com poder e que, de fato, os pecadores tremam diante do Senhor e voltem para o Senhor enquanto é tempo, para que possam, em Cristo, estar protegidos do Teu juízo. Porque, como vimos, o Senhor matou aqueles dois. Ó Deus, que possamos reconhecer que é justo e que possamos saber também que poderíamos ser nós, e que era justo se fosse também nós que morrêssemos em nossos pecados. Mas também vimos a graça, ó Deus, e pedimos a Tua graça. Tem misericórdia, ó Deus, de nós, pecadores. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém.